A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e aqui comigo o meu parceiro de microfone, o meu amigo, o meu querido Max apresentador. Salve, salve, simpatia! Salve, salve, Paloma, minha parceira. É sempre um privilégio estar aqui com você e com essa roda maravilhosa, dividir histórias, ideias e palavras. E hoje, nosso episódio é sobre o livro Por Que Não Dancei? E quem nos conta e acompanha nessa história é a pessoa preta responsável por essa obra. Esmeralda Ortiz, muito obrigado pela presença. Tudo bem com você? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Muito obrigada de verdade. Esmeralda, querida, temos mais um companheiro nesse programa. Alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu tô falando dele, nosso amigo, jornalista e leitor atentíssimo, Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia! Salve, Juca, meu querido da Barra Funda! Salve, salve, Paloma, tudo bom? Salve, Max, meu parceiro, lenda viva do hip hop brasileiro, tudo beleza? Gente, hoje estamos com um livro bem bacana, chama Esmeralda, Por Que Eu Dancei? É um livro muito interessante porque ele tem uma narrativa muito bem construída, é um livro que conta uma história, fala de uma pessoa que é a própria autora da história. Ela fez esse livro com os 21 anos de idade, ela conta um pedaço da vida dela nesse livro e narra detalhes, experiências de vida bem interessantes de quem vive numa cidade grande em condições bem adversas e com algumas intercorrências, digamos assim. Esmeralda, fala um pouquinho da sua formação de hoje. Você é escritora, também é sambista. O que mais está fazendo? Tem um filho cineasta, né? Como que tá a sua vida? Eu sou jornalista também, a gente é da área, né? Eu me formei pela Universidade AMB Morumbi no ano de 2006, entrei em 2002, né? 4 anos, né? Sou cantora, eu sempre usei a arte da palavra como meio de ressignificação. Eu dou palestra, eu viajo o Brasil aí dando palestra em instituições, escolas, comunidades, instituições públicas e privadas, empresas, e presto serviço aí para o Profissão Repórter. Inclusive, eu mandei uma pauta aí que foi aprovada e a gente trabalhou em cima dessa matéria que foi pro ar essa semana sobre mães atípicas. Quem cuida de quem cuida. Muitas vezes a gente esquece de quem tá cuidando, né? A pessoa também acaba se esquecendo. E aí eu falei, não, vocês têm que ter espaço de voz, nós somos mulheres brasileiras e a nação tem que ouvir. E também sou cantora e compositora. Eu lancei um livro, um CD chamado Guerreira, pelo selo Sesc, com músicas autorais, samba de roda, partido alto, também samba canção, e também eu tenho o livro chamado Diário da Rua, pela editora Salamandra, que é uma versão infantil desse livro, Porque Eu Não Dancei. É um diário de segunda a domingo, contando as brincadeiras das crianças, porque criança é criança em qualquer lugar, não importa qual é o âmbito dela, o lirismo é o mesmo. A diferença é o sofrimento, a luta e a batalha pela sobrevivência. E também tem um livro chamado As Incríveis Histórias do Tio Barbudo, que foi um trabalho de TCC que eu fiz sobre pai de rua, aquela pessoa que protege as crianças de rua, e um livro de poesia. Esmeralda, uma dúvida que eu tive ao terminar de ler o seu livro é o quanto é impactante nessa questão de narrar, né, uma fase de infância com muitas dificuldades, morando na rua, né? É um livro que fala muito sobre esse peso de não ter abrigo morando na cidade como São Paulo. Me conta uma coisa, qual foi seu processo de escrita para organizar, juntar essa história e botar ela no livro? Como você fez esse processo todo para revisitar a sua história e escrever ela num livro? Esse livro, Esmeralda, Porque Eu Não Dancei, eu escrevi, eu estava mais ou menos 1 ano e meio já fora da rua. Eu trabalhava numa ONG com o jornalista Gilberto de Mestein, que ele é escritor, um excelente escritor,
E eu pedi para ele me ajudar a escrever um livro sobre a minha história na rua. E junto com eles, eu fiz uma reportagem sobre a minha própria história, junto com uma outra repórter, a Raquel Souza. Eu fui na rua perguntar para as pessoas que moraram na rua comigo, né? 12 anos ali na Praça da Sé, né? Então tive várias passagens na FEBEM, cadeia, esse currículo que a rua traz, né? A necropolítica nos condiciona a uma situação de vulnerabilidade e escassez extrema e ainda nos coloca como réu. E eu me institucionalizei na FEBEM, cadeia, sabe? Virou como se eu estivesse na sala da minha casa, como se fosse algo normal. Diferente para mim era lidar com essa tal liberdade, né? Que existia sonhos e possibilidades. E o Gilberto de Menstein, a gente começou a trabalhar em cima do livro, porque eu não dancei. Eu estava, acho que na 8ª série ainda, e narrando a minha história para ele. Ele contratou uma professora de português, que eu estava na 6ª série, eu acho, para me ensinar português, para que eu pudesse também escrever a meu punho. Eu fui na FEBEM, peguei todos os arquivos que eu tinha lá. Eu entrevistei policiais, entrevistei pessoas que traficavam comigo, monitores da FEBEM, pessoas que estavam na cadeia, que estavam na rua comigo, pessoas que eu roubei, para tentar entender delas por que eu não morri, por que muitos amigos meus morreram numa chacina, morreram de fome, tão loucos, presos ou usando drogas, e por que eu consegui ressignificar essa história. E a resposta que eu tive depois de tudo isso foi que eu não dancei, tipo, porque eu não morri, por que eu não fiquei louca? E eu não dancei porque eu descobri o amor pela vida através da arte, a arte da literatura, a arte de cantar, a arte de expressar, a arte de falar, a arte de comunicar, a arte de escrever. Então eu encontrei um poder maior através da arte. E esse poder maior estava assim, por exemplo, eu sou cantora, né? Às vezes eu gosto muito de cantar samba raiz, samba de partido alto. E muitas pessoas, quando me entrevistam, elas perguntam assim, então, como que é pra você a música? Porque geralmente falam, né, que músicos tem essa coisa da família, né? Que o pai era cantor, essas coisas, né? E você, como que foi? Você tinha alguém na família? Eu falei, não. Eu aprendi a cantar e a escrever no navio negreiro, moderno, do século XX. Porque quando eu tava presa, só tinha Bíblia e bala. A gente tinha que rezar pra comer, rezar pra dormir, rezar pra deitar, rezar pra fumar, rezar pra visita, rezar pra ir falar com o juiz de bonde e tal. E não podia ler, a não ser aquela Bíblia cinza pequenininha. E umas pessoas que iam lá pregar nada contra a religiosidade, mas um Deus punitivo, de crime e castigo, usando da nossa vulnerabilidade. E quem não fizesse isso apanhava. Não podia ler e não podia escrever. Aí eu roubava toco de lápis e escrevia no escuro quando todas as meninas iam dormir, para eu não ficar buzinando, né, o meu sofrimento no ouvido das outras, porque não pode, porque senão rola treta na cadeia, né? E aí eu escrevia no papel de pão, escondido. E pros monitores não saber que eu escrevia poesia, eu transformava ela em melodia. E aí, quando tinha rebelião, a gente cantava. Quando o policial, o monitor batia em nós, cantava. Quando a gente ia resolver alguma treta lá no pavilhão e ninguém podia saber nossa reunião, a gente cantava. Quando voltava, ficava lá na solitária, cantava também. Acredito que quando eu cantava, a música servia como um fio condutor de liberdade e a literatura era algo que saía do meu âmago, assim. E assim eu conseguia aliviar as dores, né, do chicote do senhor moderno aí, do juiz que te castiga, porque se o monitor me pegasse com um lápis, ele mandava um relatório pro juiz, o juiz aumentava a pena para 9 meses, né? Porque eles achavam que a gente ia fazer rebelião com o lápis, pegar no pescoço. Então, quem pensa incomoda. Então, foi aquilo. Eu era institucionalizada, porque tirava tudo de mim, o direito de pensar. Fiquei meio que robotizada. E o crack, assim, uma semana depois surgiu o crack, você tá ligado? Esmeralda, e é engraçado que você fala que nesse momento da sua vida, que você não podia ter acesso aos livros, ele segue um momento que você conheceu o de Menstein, que, vou contextualizar aqui, é um jornalista que tinha uma ONG, ele já morreu, né? Que justamente fazia essas integrações da literatura também, muito, muito ligado aos livros. Quando você começou a colocar o de Menstein, com a galera do jornalismo e tal, com outros escritores como você, o que você mais lia? Quais livros você mais gostava de ler? Qual que era a sua base de literatura? Olha, quando eu conheci o Gilberto de Menstein, eu não lia nada. Eu não gostava de ler. De verdade. Ele começou a me incentivar.
porque eu trabalhava na ONG dele. E assim, eu saí da rua, eu só queria saber do Bezerra da Silva, porque eu gostava muito dele. E aí eles foram me pegando pela fragilidade, eles me deram um livro do Bezerra da Silva. Aí me interessou, hein, porque eu queria saber mais dele, eu sou fã dele. Um grande porta-voz do morro, né? Aí depois me deram um livro da Carolina Maria de Jesus, Parto de Despejo. E é uma leitura fácil, de compreensão, de empatia e de identificação. Porque a leitura, ela é gostoso ler quando você mergulha e vive aquilo com o autor. E não era uma coisa forçada, e aí eu me identifiquei com ela. A minha diferença da Carolina Maria de Jesus, a minha mãe colocava o lenço na cabeça, eu catava reciclável, catava resto na feira, toda essa história, mas também a diferença é que, assim, a Carolina Maria de Jesus, ela conseguiu apoio na literatura. A minha mãe era analfabeta, ela só reproduzia aquilo que foi passado dela para nós. E a minha mãe e a minha história também, né, acabei reproduzindo de uma outra forma comigo mesmo, porque eu não tive essa inteligência emocional que a Carolina Maria de Jesus tinha de buscar na literatura. Eu me rebelava, me batia, eu batia mais. Na rua tem que ser assim, né? Não tem jeito. E essa inteligência emocional dela, ela não buscou subterfúgio como álcool e drogas. Entendi. Simplesmente ela buscou a literatura. Eu não. Eu já fui direto. Porque minha avó já molhava a chupeta pra me dar pinga. Minha mãe pinga na chupeta, água na chupeta, tudo na chupeta. E aí vai. Com 5 anos eu já tava com a minha garrafa aqui, ó, mamando. Agora tô bebendo água. Você faz o seu primeiro livro, vou perguntar de novo. Você faz o seu primeiro livro sem ser uma pessoa que lia muito. Como que foi o processo de fazer esse livro? Você falava o que acontecia e o Dimenstein escrevia? O famoso catraca. É um livro-reportagem. Esse livro é um livro-reportagem, que na verdade até hoje ele é muito atual e ele conta a história de várias Esmeraldas. Então, quem me conduziu era o Gilberto Dimenstein, com um gravadorzinho. Eu tinha comentado, né, que a gente entrevistou pessoas. Eu ia entrevistar as pessoas na rua, trazia a informação. O Gilberto Dimenstein, ele me entrevistava, né, junto com uma professora de português que ele contratou para me dar aula, porque eu estava na 6ª série, assim, uma 6ª série vinda da FEBEM. Da FEBEM, na verdade, eu estava na 2ª, e cheguei aqui na escola pública e me jogaram para a 6ª. Mas a 2ª série da FEBEM era através de paulada, e eu cheguei totalmente fragmentada. E aí, de repente, o que eu gostei do Gilberto Dimenstein foi a sensibilidade dele, de alguém sentar, falar, conta a sua história pra mim que eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o outro lado da história. Como que é? Como que foi? Vamos buscar informação, vamos saber como que foi, e depois a gente denuncia através da sua própria história. E também a gente deixa claro de que é possível ressignificar, é possível lapidar esmeraldas, não importa em qual ambiente que ela esteja, mas isso não quer dizer que, tipo assim, não é um conto de fada, querido. E aí saiu da rua e parou de usar droga e foi feliz para sempre. Caramba, o sistema continuou massacrando. Ainda mais quando eu peguei um diploma na mão, porque o pessoal que leu meu livro e as pessoas, elas têm empatia pela menina que morou na rua, não por uma repórter, por uma mulher que conseguiu superar. Eu direto faço freela na TV Globo desde 2007. Até hoje, um monte de mana aí colou lá, umas mana até sulista e tal, entendeu? E por que eu tô só na porta? E eu tenho o mesmo diploma, a mesma competência, mas eu não tô falando assim, muitas pessoas, tipo assim, tem uma escola que eu mandei mais de 100 currículos para eles. Eles nunca, às vezes nem respondia, mas esse ano eles me chamaram para dar uma palestra de graça para falar sobre a história da menina que morou na rua. Você entendeu a semiótica do negócio? Totalmente. Eu sei que você tá cheio de perguntas aí pra Esmeralda, manda uma pra gente. Eu, na verdade, eu tô aqui muito impactada com sua história, porque a minha mãe biológica também era analfabeta, mas eu sou exceção da regra, porque depois eu fui agregada a uma família que me deu a oportunidade de estudar fora desse ambiente disfuncional, fora da rua. E eu achei muito interessante a sua fala, Esmeralda, de que muitas pessoas têm interesse não na sua construção da história da sua jornada, eles querem saber só da sua jornada. E é muito importante, e a gente está aqui justamente para resignificar e ouvir a Esmeralda, escritora, a Esmeralda que traz pra gente um livro muito importante. E eu queria saber de você, assim, como você se enxerga agora no lugar de mulher preta, letrada e publicada? Como uma mulher letrada, eu aprendi a ter inteligência
emocional e conseguir ter inteligência intelectual. E também tem que ter inteligência espiritual para lidar com os desafios do dia a dia, porque não adianta só eu ter um currículo. Qual foi a vez que você viu eu trabalhando como repórter numa televisão? Sendo que direto eu tô dando entrevista, o pessoal me chama pra falar sobre a minha história, como ex-menina de rua. Procura aí no Google, que eu dei entrevista em todos os programas de televisão. E quando eu comecei a cobrar, me põe aí pra reportar, o pessoal fala, não interessa, mas a gente quer falar sobre abuso sexual, a gente quer falar sobre a Cracolândia, a gente quer falar sobre a pauta sobre o uso de droga, sobre cadeia. Mas, ninguém me deu um microfone pra trabalhar como repórter, pra eu mesmo ser espaço de fala. Não ficar falando de quem foi abusada. Mas esse espaço aqui é justamente para você falar da Esmeralda de hoje. E aí eu quero emendar a pergunta. Como que é o seu processo criativo? Como que você escreve hoje em dia? Você já tem alguns projetos em andamento? Para além disso que você falou... Projeto a gente tem um monte. Patrocínio a gente não tem nenhum. Estou escrevendo a segunda versão do livro, mas para publicar eu já mandei até para editoras pretas que eles nem deram atenção, outros tipos de livros, contos, que eu tenho contos infantis, eu tenho livro de poesia, tentei concorrer a editais, porque tem editais de arte, cultura e tal. Esse país aqui tem panela, e tem uma panela muito grande na política, em tudo quanto é lugar. Com todo respeito, que eu nasci na favela também. Até na favela tem panela. Em tudo quanto é lugar tem panela. Então, não adianta falar assim, a favela venceu, quando o seu irmão que também mora ali no Barraco do Pau, não tá com você lado a lado, correndo atrás. Você entendeu? Juntos, de mãos dadas. Até o próprio poeta Sérgio Vaz diz que o educador é aquele que cria asas e voa junto, né? E ele é uma pessoa maravilhosa, né? Convida ele para dar uma entrevista. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria falar que para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas. E hoje nós estamos conversando com a autora Esmeralda Ortiz sobre seu livro Por que Não Dancei? E a minha pergunta para você agora, Esmeralda, é a seguinte. Você já contou pra gente no livro Por que Não Dancei? E você ajuda outras pessoas a não dançar? Primeira coisa, assim, a gente ensina com exemplo, sabe, amigo? E assim, e muitas vezes o que eu posso fazer, né, eu já ajudei várias pessoas, trabalho com projeto social, as pautas que eu faço, muitas vezes é voltada na área social, muitas vezes eu fiz um circuito de palestra pelas fábricas de cultura para crianças lá no Jaçanã, lá em Osasco, deixa eu ver, na Cachoeirinha, na Brasilândia, falando de superação, sabe? Trabalhei muitos anos no projeto Aprendiz, canto nas comunidades, você entendeu? E assim, eu não tenho, eu cortei um pouco essa coisa de ser, assim, eu não tô aqui para cafetinar meu passado, também não sou um ser messiânico, vem comigo, que cada um tem a sua história, cada um sabe aonde, se quiser ajuda, o problema é meu, se não quiser, problema é do outro, só que eu não fico catando. Outra coisa, eu aprendi que dá para ajudar as pessoas sim, mas também aprendi a me preservar, porque, por exemplo, eu não fico indo aonde tem pessoas que estão sobre o uso de droga, compulsivo, tipo, às vezes eu vou lá pra cantar porque eu gosto ali na General Osório, pra ficar falando, vem comigo que eu vou salvar vocês. Eu não dá, né? Pra ficar puxando a mão também, né, Esmeralda? Não dá pra ficar puxando todo mundo, né? Não dá. E outra, não dá pra ser agradadora, síndrome de boazinha, sabe? Eu tenho que tomar cuidado, né, que Deus me proteja de mim mesma às vezes, pra eu não ter síndrome de Deus, ir lá falar, eu vou te salvar, entendeu? Só esse livro que eu escrevi aí, tem na cadeia, tem nas prisões, tem na Fundação Casa, tem vários lugares, até na Casa Branca. Só o fato de eu ter escrito a minha história, porque não é fácil, viu? Escrever uma autobiografia, todo mundo saber a sua história. E só o fato de eu ter escrito esse livro já foi uma forma de poder reparar e mostrar para a sociedade, porque a Cracolândia era pautada na década de até 2000, né? Primeiro como um reality show, segundo como manobra política e terceiro, a semiótica, assim, o subliminar era assim, né? Na década de 90, olha, a Cracolândia era só um lugar de preto, pobre e puta. Mentira. A droga, ela não discrimina, tá? Ela não discrimina, mas a recuperação, sim.
Aí, se você não tiver 10 pau para pagar por mês numa clínica, mais 500 pau para pagar por semana por um profissional da saúde, bom, até 2.500, não tiver uma condições de conseguir sair da droga e ter aonde morar, ter uma condição de trabalho, é muito mais difícil. Para mim foi muito mais difícil. Então, eu vou falar para vocês, e sim, eu tento ajudar as pessoas em cima das minhas possibilidades, mas me preservando. E cobrando também do poder público, sociedade, empresas privadas, para que sozinho eu não consigo, querido. Esmeralda, fala um pouco pra gente como foi o seu período de curso de jornalismo. Porque é uma que a gente lê bastante também, né? A gente lê muito sobre comunicação e tal. E aí desperta o interesse de ler algumas outras coisas também. Me fala como que era seu hábito de leitura na época da faculdade de comunicação. Mas você leu para além da comunicação. Verdade, é uma faculdade totalmente elitista, totalmente preconceituosa na hora que eu fazia curso. A professora, quando ela ia falar sobre, vamos falar sobre alguma revolução. A época era uma época negra. Eu falei, ô professora, só tenho de preto aqui, ainda você usa essa expressão? Ah, não, você tá atrapalhando a aula. Uma vez, quando eu cheguei, eu falei, professora, olha, eu cheguei aqui, nessa faculdade de jornalismo aqui, para saber se eu vou poder ter uma oportunidade no mercado de trabalho, sendo quando eu ligo a televisão, as pessoas que pautam o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir, o que eu vou pensar, tudo são pessoas brancas, tá? E eu quero saber se eu, pegando meu diploma, como que é para eu poder me encaixar no mercado de trabalho, porque se não for, eu já nem faço. Ah, não, você tá atrapalhando a aula. Ela ficou com raiva de mim, que até me deu DP, entendeu? Né? Esmeralda causando. Mas, Esmeralda, eu perguntei sobre os livros na faculdade. Que a gente lia era muita teoria. Era tudo teoria, era filósofos brancos, europeus, você entendeu? Pensadores italianos, pensadores russos, pensadores americanos, brancos, tudo branco. Pensadores da escola de Bauhaus, pensadores da escola crítica de comunicação, Adolfo Adorno, todos esses caras. Todos esses caras que não tem nada a ver. Esmeralda, e quando eu vinha pra ligar a cabeça nessa época, você lia o que de diferente, então? Eu levava meus livros, eu criava as pautas, Quais e eu fazia meu trabalho. Ninguém queria fazer comigo, até porque eles as ideias não batiam, só tinha de preta na sala, tá? Mas eu quais livros você levava, então? Amanhã faz 21 anos. Eu engravidei, eu estava no 2º ano de jornalismo, fui até o final da gravidez e fui amamentando meu filho, até ele engatinhar, até ele começar a andar, 1 ano e meio, ele foi comigo na faculdade. Então, assim, quando a narrativa, o didático da faculdade, ela já te pauta, você estuda ética, você estuda antropologia, você estuda psicologia, você estuda teoria da comunicação, você estuda semântica, você estuda um monte de coisa que, sabe? E aí, o que acontece? Ele já te pauta, para você ter um diploma, você tem que estudar Foucault, você tem que escrever um texto sobre Walter Adorno, você tem que fazer um texto teórico sobre Walter Benjamin, você tem que fazer um texto sobre esses pensadores. Então, ele já te direciona a você pensar como os pensadores brancos pensam. Quando você questiona, você fala, eu moro na América Latina, que tem vários países, não tem pensadores revolucionários, pessoas críticos. Vamos falar então sobre o continente africano, que tem 55 países. Quem são os pensadores? Quem são os filósofos? Quem são os revolucionários? Como que pensam? O que o pensamento e a construção deles serviram e serve hoje para a civilização? Aí, Esmeralda, você está atrapalhando a aula. E aí todos os alunos me evitavam. Aí eu fazia sozinha. Eu levava livros sobre negros, Carolina Maria de Jesus. O Museu Afro, assim que inaugurou em 2002, ele fez um livro muito grande, assim, sobre a história do negro. Eu tinha muitos amigos que vinham estudar aqui no Brasil, que estudavam na USP, que era da Angola, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, que era da Sudão, Chad e vários outros países da África que me passavam informação. Aqui eles não tinham. E quando eu questionava, me deram o DP, tive que pagar R$6.000 em 2004 para poder pegar um diploma e um pé na bunda. Tchau. Obrigada, amém. Mas, Esmeralda, você contou uma história bem legal de época de faculdade.
mas eu duvido que você não passou a faculdade inteira sem ler um livro legal, pelo menos. Ou pelo menos tem pessoas que você conheceu. Livro tudo chato. Que vieram da Era só xerox que os professores davam pra nós. Era só xerox, eles mandavam a gente na xerox. Eu comprava os meus livros, eu escolhia o tema dos trabalhos que eu ia fazer. Aí tinha que fazer o trabalho em grupo, Juca. E como as minhas ideias não batia com as ideias, não batia com os meninos que moravam no Morumbi, que a realidade era outra, então eles meio que escavavam. E eu fazia o Gilberto de Menstein. Como eu estava dando muita entrevista na época que eu lancei meu livro, então o Gilberto de Menstein me ajudava, que eu entrevistava ele para fazer trabalho, entrevistava o professor Pasquale, entrevistava o pessoal da Globo, eu viajava muito o Brasil fazendo trabalho, dando palestra, eu entrevistava as pessoas, buscava conteúdo, eu preciso saber o que acontece no meu país, na América Latina, na África, sei lá, porque se eu vou ficar estudando só esses caras aí, lá não tinha livro legal não. Você quer que eu fale a verdade? Sou grata por ter estudado na faculdade. Não gostei muito não. Acho que a faculdade da vida me ensinou muito mais. Esmeralda. E do que você gostava de ler, Esmeralda, então? Qual a sua literatura preferida? Na época? Qualquer época. Eu gosto de ler muito autobiografia, eu gostava muito de ler livros que falam sobre a história dos pretos, mas aí também eu fiquei meio revoltada, porque quando eu ia ver quem era o autor, não era preto, eu falava, tá errado esse negócio aí, tá estranho. Sempre contado pelo invasor. E aí, assim, eu não só leio, eu gosto de ler as pessoas, eu gosto de vivenciar. Eu ia pros quilombos, eu comecei a estudar a música brasileira, então eu ia pra Bahia, eu ia lá na divisa com a Bahia, com o Sergipe, para estudar a cultura ali. Eu ia pra Minas Gerais, eu ia ver como que era a congada, eu ia pro interior de São Paulo, eu ia pra Piracicaba, eu ia ver a história do samba paulista, eu ia pra São Luís do Maranhão, eu estudava tambomina, estudava o afro-reggae, o ijexá, e eu ia buscar informação direto da fonte, porque eu tava vendo, falando, não, eu tô sendo enganada aqui, cara, deixa eu buscar um pouco de informação de fora, e às vezes não é só ler, é Experienciar, excelente. Ô, Esmeralda, você está trazendo um relato de uma repórter raiz. Fica alguma dúvida sobre como que é o seu trabalho? Isso é uma coisa que me interessa bastante, na questão da leitura e da escrita de livros. O hábito de escrever a sua vida tá em que importância? Eu escrevo todo dia, amigo. Todo dia. Todos os dias. Eu tenho um diário de 1997 até hoje. Eu nunca parei de escrever. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso. E, às vezes, o que eu escrevo, eu canto. A gente tem agora no nosso programa um quadro chamado Bate Letra. A gente faz uma perguntinha e você responde em uma palavra. Pode ser? Vamos lá? Defina seu livro em uma palavra. Ressignificação. Defina-se em uma palavra. Superação. E qual a conexão entre essas duas palavras? Quando você se supera, você se ressignifica. Lindo. E como a vida ela é cíclica, ela é mutante. E quando você ressignifica, né, é de uma forma diferente. Então é ressignificação. Quando ressignifica, ou você estagna ou você supera. E a gente está sempre tentando buscar superar. Mas não é só superar de fora para dentro, é de dentro para fora. Exatamente. Né? Isso não quer dizer curado, nem nada. É assim, conhecer-te a ti mesmo, entendeu? A gente podia ficar aqui horas conversando, porque você traz uma história de resignificação linda. Mas estamos chegando ao final do programa Letras Pretas de hoje. Muito obrigada, Esmeralda, pela generosidade em dividir sua escrita e o seu pensamento com a gente. Tá aí, Juca, suas considerações finais, meu querido. Eu gosto bastante de biografias, assim como Esmeralda. Acho que ler biografia é uma experiência muito interessante de conhecer pessoa. Acho corajoso que escreve biografia, porque se expõe muito também, né? Fala da vida, dá detalhes de momentos difíceis, mais complexos. Por outro lado, é um jeito muito interessante de se comunicar com o mundo, né? Como ela falou, tem um diário que ela escreve continuamente. A biografia é um pouco disso também. É um diário que fala muito da sua experiência no mundo. E acho legal que quando a gente lê a Esmeralda, a gente percebe o quanto rico e potente é o jeito como ela vê o mundo também, porque é uma pessoa muito animada, cheia de vida, sagaz em muitos momentos, e faz dela uma pessoa muito diferenciada, porque ela tem uma empatia, um carisma, que está no livro dela também. O livro dela é muito carismático nesse momento, nesse ponto de vista. Muito obrigada.
A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Esmeralda, Por que Não Dancei? Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo no coração. Até lá. Valeu. Tchau. Obrigada por tudo. Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.